Olá, pessoas! Então, né, gente, hoje eu vim aqui pra fazer react do primeiro álbum da Jade, se eu não me engano é o primeiro álbum dela, o That's Showbiz Baby, e a gente tem aqui já alguns dos hits, né, que ela lançou de início antes de lançar o álbum, que é Angel of My Dreams, que eu acho que a maior parte das pessoas conhecem, It Girl, eu não escutei ainda essa Fuck For Now, Plastic Box eu já assisti o clipe e já escutei a música também, mas eu acho que daqui em diante não tem nenhuma música que eu conheça tanto assim. O álbum tem 14 músicas, foi lançado hoje, dia 12, e vamos reagir e ver o que a Jade trouxe pra gente. Será que só bem hits? Vamos lá. Começar por Angel of My Dreams. Care that I'm mad, care that I'm sad, it's so bad it's funny. Care if I cry, care if I die, you only care about money. Selling my soul, true psycho, that's my dreams. I will always love you and hate you, it's not fair. It's so bittersweet. I will always want you and need you, I don't care. Essa aqui não há quem diga que não seja outra coisa a não ser um hit. Musicão da Jade, tá? Inclusive, eu gosto muito da participação da Jade na música da Kesha. Enfim. Vamos para a próxima, que é It Girl. Well, that's just showbiz, baby. Once you get caught in, you make me feel sick. It's Adela from Aya. Adela. Vamos para a próxima, que é Fuck or Now. Acho que essa eu não consegui escutar, gente. I need you to listen, but you won't. Talking to you when you cut me off. Usually I brush this off. Something stirring down and see the edge. I'm getting out the car. I slam the door. We've done this shit before. I ain't doing it tonight. Baby, back off in my face right now. Don't you tell me to calm down. No more words, just fuck you for now. No more words, just fuck you for now. Head on heart, I always put you first, even when it's more than you do. Baby, check out all my freaks and now. Don't you promise to come. Long as it's not nothing you No more words, just fuck you for now. No more words, just fuck you for now. Então, essa realmente foi a primeira vez que eu escutei essa música, eu não tinha escutado ela ainda. E eu achei que ela meio que representa bem quando a pessoa tá confusa, e essa questão dela tá falando de que ela bebeu um bocado e ela tá meio confusa e ela manda a pessoa embora, mas é justamente essa dualidade entre querer que a pessoa esteja e querer que a pessoa vá embora, enfim. Eu acho que todo mundo já esteve nessa situação do Fuck For Now. Acho engraçado, inclusive, mas também me lembra das questões de, já que o álbum fala sobre a questão de showbiz, né, me lembra algumas relações que algumas artistas tinham com essa questão de exposição e tudo mais, e aí talvez até a forma com qual ela conta de que bateu a porta, não sei o que, tem essa questão de às vezes estar sendo exposta demais, né, enfim. Gostei de Fuck For Now. Muito boa. Vamos para a próxima, que é Plastic Box. Essa eu já escutei já. Já vi clipe.
It's irrational and impossible, 'cause I know you had a life before me. But I'm jealous of your exes, and I wanna burn all your history. Between and touch, like I'm the only one you never want. When I have your heart in plastic box. Engraçado essa música vir depois de For Now, né? Porque na outra ela tava super brigando, e aí agora tá ela assim, eu queria que fosse a única, tenho raiva das suas ex. E tipo, não tem como você vir com o seu coração totalmente sem nada arriscado nele, sem nenhuma ferida, sem nenhuma vivência, um coração só pra mim, todo meu, que só queira me amar e não tenha passado por outras coisas no passado. E a resposta é não. Infelizmente, a resposta não tem como ser um coração totalmente sem cicatrizes, né, de uma vivência de namoros e tudo mais. Pelo menos eu pensando na atualidade, né? Enfim. Vamos agora para as músicas que eu não escutei, creio eu, que agora só vem músicas que realmente eu não escutei nenhuma. Vamos ver se eu já escutei Midnight Cowboy, porque assim, tem músicas aqui que tem dizendo que já tem videoclipe. E tipo, eu nunca ouvi falar. Tipo, Midnight Cowboy, eu nunca ouvi falar nessa. Fantasy eu acho que eu já escutei, mas eu não tenho certeza. Enfim, vamos lá. Ladies and gentlemen, days and dams, hold on tight. The performance is about to begin. Flash photography and video is encouraged. Isso daqui é bem apresentação de drag. Flash photography and video is encouraged. Ela bem que poderia ter chamado a Alaska pra poder fazer isso, né? Mas ficaria palhaçada com a Alaska, né? I'm about to perform like I'm on tour. Prepare-se. Nossa, isso daqui não é exatamente por conta da ideia do cowboy, mas é claro que a ideia de cowboy me lembrou um pouquinho. Mas me lembrou a Beyoncé, sabe? Até essa parte do Midnight's here and he's ready to blow. Do jeito que ela canta Midnight's here, me lembra um pouco o tom de voz da Beyoncé. They call her. O nome de drag dela é Calamity Jade. Show you the ropes, get your whipped on her. And I know you needed something you could sing for. I'm about to perform like I'm on tour. Baby, glad for the encore. Be her, I'm really setting up right. Together make it clap for Miss Jane. That is a performance. Gostei dessas inserções de uma pessoa falando como se fosse uma introdução à apresentação dela e tudo mais. Gostei dessa ideia de Midnight Cowboy que ela traz, que é uma ideia meio de imponência mesmo, né? De estou sendo apresentada e veja tudo que eu sou. E ela ainda vem aqui no final e diz assim: I'm really setting the bar. E ela dizendo assim: eu estou deixando o nível lá em cima. E aí vocês se preparem realmente, assim. Se você para pra pensar em algumas das músicas que fizeram muito sucesso no ano passado, foram as músicas da Jade. Tanto que tinha muita gente que estava muito empolgado com o álbum dela, né? Foi do ano passado ou foi desse ano? Gente, eu já tô perdido já com questões de tempo, tá? Mas, assim, quando o pessoal escutou It Girl, acho que Fantasy também é uma música que já tinha saído antes. Quando o pessoal escutou Angel of My Dreams, assim, foi hype em cima de hype quanto ao álbum dela. E eu acho que realmente esse álbum é um álbum muito aguardado pela comunidade LGBT, principalmente. E eu acho que até é uma coisa que o pessoal fala muito, mas nesse caso realmente é uma questão em que a Jade se encaixa, que ela é uma mulher muito viado. A Jade é uma mulher viado. Não é nem por conta daquela questão que trouxe ela, né, no ano passado pra fazer a apresentação dentro de uma boate, ou que ela tava na boate e aí ela acabou performando, algo do tipo assim. Mas realmente a Jade é uma mulher viado, sabe? Enfim, ela tem as mesmas referências, eu acho que a comunidade tem. Isso é legal também. Enfim, vamos pra próxima, né? Que é Fantasy.
Ai, gente, essa música é muito boa, viu? De verdade. O que eu tô percebendo assim é que a Jade ela tem se jogado em estilos diferentes e tem mostrado diversidade? A versatilidade, na verdade. Ela tem mostrado a versatilidade da voz dela, sabe? Observe como Midnight Cowboy foi totalmente diferente de Fantasy, assim, letra, questão de sonoridade, mas ainda assim consegue conversar, sabe? Eu acho que ela tá sendo muito inteligente nisso. As músicas têm sonoridades diferentes, parecem músicas assim, cada uma em um lugar, porém elas conseguem conversar entre si, até porque ela tá falando sobre essa. É meio que uma visão e uma escuta etérea da Jade, né? É como se ela fosse esse ser, né? Que está cantando falando sobre Midnight Cowboy, ela tem confiança sobre si mesma, e aí ela vem com essa música um pouco mais sexy, e assim, te chamando pra ela, sabe? É como se ela estivesse te conquistando. Ela trouxe Midnight Cowboy ali preparando o terreno, e ela vem te conquistando com Fantasy aqui. Trouxe, é claro, os grandes hits logo no início do álbum, até para que ela pudesse fazer com que as pessoas que já tinham escutado esses hits, né, entendessem que assim, então, aquilo que vocês queriam, que vocês já conhecem, eu vou entregar logo aqui no começo do álbum, e a partir daqui pode ser que eu conte uma outra história. E aí eu acho que Midnight Cowboy marca essa quebra entre o que é o começo do álbum, né, e o que é que foram esses hits logo muito aclamados por ela, e o que ela tá querendo passar de visão do álbum dela depois, né, dessa diversidade, dessas possibilidades vocais que ela tem. Enfim, isso sou eu achando, sei lá, Fantasy aqui música, na música 6. A gente ainda tem mais 8 músicas pela frente, vamos ver se realmente é essa organização que ela fez para o álbum. Vamos para Unconditional. Peraí, deixa eu procurar a letra e volto, rapidinho. Vamos lá, encontrei aqui. Quer dizer, eu nem sei se vai precisar, né? Porque eu não dei play na música, não tem como saber se já tem a letra ou não, mas vamos ver se precisa. Vai precisar sim. Ai, gente, que legal esse negocinho que ela fez aqui. Tum, 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 tum. Ela flertando com rock aqui, amo. Ai, ai. Se você for nessa pegada aqui pro final da música, eu vou gostar muito, viu? Unconditional, I will hold your hand forever. I can't put you back together, but I'll always love you so. Ai, pera, antes que comece a outra. Então, engraçada essa música Unconditional, né? É como se ela tivesse com uma pessoa quebrada e ela tivesse meio que tentando, não é exatamente consertar o que ela quer, mas é meio que diminuir essas dores dessa quebra dessa pessoa, né? E ela fala assim que ela não tem como exatamente colocar a pessoa, tipo, todas as peças da pessoa no lugar, mas ela vai amar a pessoa de qualquer forma, entendeu? Aqui, ó, I can put you together, but I'll always love you so. Então, assim, ela não consegue consertar, né, essa parte quebrada da outra pessoa, mas ainda assim ela consegue amar ela. Gostei dessa daqui. E eu fiquei assim meio confuso, porque é como se fosse, uma parte me lembra como estar escutando músicas de jogos, e aí vem aquela parte de rock, e aí de repente parece que é uma música dos anos 80, e aí parece que é uma música de uma banda de rock, e aí eu tava tentando entender o que é que tava acontecendo dentro do meu cérebro, com tanto de estímulo que ela tava trazendo, e de possibilidade de referência que tava vindo no meu cérebro, né? Enfim, gostei muito dessa daqui de Unconditional, achei muito legal, viu, Jade? Menina, dali. Vamos para Self-Saboteur, ela fazendo aí a música para as pessoas que seguiram o conselho da Pablo e não acreditaram nelas mesmas. Vamos lá, Self-Saboteur. I'm always fucking it up, self-saboteur. I know I'm worthy of love, but I hit and run. But it rains when you hold me, and it burns when we touch. And I drown in your voice, it's every time you hit me up. You're bringing heaven to me. What do I put
Want you to put me through hell. Uma outro. Gostei demais dessa aqui. Eu acho que essa é uma das músicas, assim, sobre essa ideia de se auto-sabotar, né? Geralmente a gente fala sobre auto-sabotação e a gente fala muito sobre essa questão de como a gente se auto-sabota no trabalho, como a gente se auto-sabota em questões de formação, estudo e tudo mais, e às vezes como a gente procrastina coisas de casa, mas a versão que ela tá trazendo a gente fala sobre se auto-sabotar na questão da paixão, né? Do amor em si. E isso me lembrou de uma conversa que eu tava tendo com, né, conhecidos meus sobre como às vezes a gente fica com medo de se relacionar com outras pessoas porque a gente fica com medo do terminar. Ou a gente começa a enxergar as relações como se fossem casamentos, né? Um namoro como casamento. E, na verdade, é meio que tentando descobrir o que é que dá certo e o que é que não dá certo, né? E eu acho que ela traz Unconditional e Self-Saboteur como se fosse um encontro de duas músicas que falam sobre a mesma coisa, né? De certa forma. Porque Unconditional é você encontrar uma pessoa quebrada, né? Você encontrar uma pessoa quebrada e ainda assim você estar disposta a amá-la, percebendo isso, essas dores que ela tem, e também, de certa forma, respeitando essas dores que ela tem. Engraçado que Unconditional é totalmente o caminho diferente do que eu entendo do que é Plastic Box, sabe? Do querer o coração perfeito, intacto. Unconditional é você respeitar o coração que tá quebrado, que já viveu meio mundo de coisa. E Self-Saboteur, de certa forma, é até a outra perspectiva de Unconditional. Enquanto Unconditional fala sobre a pessoa que se disponibiliza para amar a outra que está quebrada, Self-Saboteur é a pessoa que está quebrada com medo de se entregar para uma relação em que a pessoa está respeitando esse lado quebrado dela, sabe? E tem todas essas inseguranças, né? E ela fala justamente sobre essa ideia de que você está me trazendo o céu e por que é que eu estou me colocando no inferno, né? E se sente mexida, se sente livre, mas está assustada. E aí ela pergunta se a outra pessoa consegue perceber isso. E às vezes é justamente nesse ponto em que a gente se encontra, né? Eu, como uma pessoa que é quebrada, mas já foi mais quebrada, às vezes a gente, quando tá encontrando uma relação nova, a gente tá tão quebrado que a gente tá com medo dessas... Poxa, tem uma pessoa que tá querendo me conhecer, será que ela tá gostando de mim mesmo? E a gente fica tendo meio mundo de inseguranças, né? E de segundas ideias, que na verdade não é o que se passa na cabeça da outra pessoa. Né, e a gente fica nessa ideia de se auto-sabotar numa relação que poderia dar muito certo, e a gente que não tem confiança de que alguém pode estar gostando da gente nesse ponto, né? Enfim, gostei de Self-Saboteur. Acho que já falei bastante, né, sobre essa música. Vamos para a próxima. Que ódio que subiu de novo. E é Lip Service. Vamos para Lip Service agora. Agora sim, esse final de Self-Saboteur e esse início de Lip Service me lembrou... É Service ou Service? Acho que é Lip Service, né? Self-Service, acho que é Lip Service mesmo. Enfim, esse final de Self-Saboteur e esse início de Lip Service, me lembrou um duo chamado Purity Ring, sabe? E também me lembrou a banda Churches. Enfim, essa é uma referência de sonoridade que esse início de música me lembrou mesmo, não querendo comparar em outras questões, mas assim, existem referências que eu conheço de outros pontos que também fazem esse estilo de música. Little butterflies, I get nervous when I get your eye, but you know what it's like to be tongue-tied up in the clouds when you go down. Make my ooh, yeah, I want your love like that, but can you back it up? Can never have enough of all of this lip service. But I'm thinking about it. Ooh, the whole situation's out of control. Is it the feeling of fire?
Então, gente, o que é que eu acho de lip service? Assim, eu não sei o que é lip service. Não sei se é tipo preenchimento, sei lá o que é isso. Mas, assim, gostei da música, gostei muito mais da sonoridade dela. Gostei da forma com qual o refrão é cantado. Lip service, that's what I'm talking about, yeah. Que é uma forma diferente de cantar e totalmente diferente da sonoridade da música, né? Um tempo diferente, porque te dá um gosto a mais de cantar esse refrão. E aí vem a minha única crítica a essa música. Por que essa música só tem 2 minutos e 27? Eu quero versão estendida. É uma música muito boa, muito animada, muito gostosinha de ser escutada, deveria ser um pouquinho mais longa. Ou será que eu tô bancando aquela mulher da goiabada, né? A quantidade de goiabada tá boa e eu que tô pedindo mais, e aí depois eu me enjoo. Enfim. Gostando tanto, já que a música está disponível, eu posso botar pra tocar outras vezes, né? Bota pra iniciar novamente, enfim. Vamos para Headache. Ai, a dor de cabeça veio agora, hein? Ó, ó, vem hit, viu? Se for o que eu tô esperando, vem hit. When I'm waking you up and I'm drunk, yeah. Inside your mind I'm bumping. I know I wind you up. I like to tell you one thing, then go and switch it up. You are such a headache, like a drill inside your brain. Headache 'cause I'm driving you insane. Most people couldn't tolerate this. Like shivering spice, like driving me, but then I take it there. Watch me take it there. Inside you couldn't tolerate this. I'm such a headache, but you love me anyway. Ai, menina, que raiva de me identificar com essa música, viu? Porque eu tenho certeza que eu também sou uma Headache muito grande. Mas, gostei de Headache. Assim, eu acho que ela tem um pré-refrão e uns versos muito bons, muito animados. E o refrão é uma quebra de expectativa muito grande. Não sei se, assim, eu, de certa forma, tô acostumado com esse tipo de sonoridade, com uma pegada de baixo muito forte. Mas eu não sei se é o comum, não sei se é todo mundo que tá acostumado com esse tipo de sonoridade, né? Com baixo bem pegado ali. E ainda mais com umas partes de sonoridades que parece que quando você pega um som e você toca ele ao contrário, que é como se fosse um reverso desse som, tem umas partes ali que me lembram algo assim, como se fosse destruindo a nota musical, enfim. Mas não sei se isso vai ser uma coisa que pega todo mundo. Mas gostei muito de Headache, assim. Ela é uma música muito bem completinha. Talvez se o refrão fosse um pouquinho mais na crescente do pré-refrão, ela virasse um hitzão, assim. Mas do jeito que tá também tá muito bom. Enfim, vamos para Natural at Disaster. It's hard to love you when you hate yourself. Can't be there for you without negatively impacting my mental health track. 'Cause you were all snakes, no letters. You're happiest when you make me sadder. Tried to help you but it didn't matter. You're a natural disaster. Trying to build a bridge, wreaking havoc. Everything you do is problematic. Never getting better when you're stuck in your ways forever. So here's a medal. You fool me into thinking I was special. Can't get through to you unless I go down to your level. You're happiest when you make me sadder. Try to help you but it didn't matter. You're a natural disaster. Why don't you fall raining on every parade till it turns black and blue? It's just what you do. It's hard to love you when you hate yourself. Can't be there for you without negatively impacting my mental health. Gata. Essa aqui me pegou, viu? Ai, que ódio. Essa aqui me pegou, porque eu já me vi muito nesse espaço de The Moth, né? The Moth of Negatively. É muito difícil isso, gente. Quando você. E isso é um processo de reconhecer padrões também, né? E você não entrar nesses padrões, enfim.
Mas ela falando sobre Unconditional e essa questão de self-saboteur, de novo, porque não é como se acabasse. É como eu falei, eu acho que depois de Midnight Cowboy, a história do álbum é uma coisa totalmente diferente, né? E ela tá falando sobre relacionamentos e tal, o que é que dá certo, o que é que não dá certo. E aí, às vezes, essa questão da pessoa estar quebrada e a pessoa que está amando também tentar ajudar essa pessoa que está quebrada, sabe? E essa questão de se auto-sabotar, da pessoa não acreditar. E aí, às vezes, nesse processo, pode ser que a pessoa que esteja tentando ali que assim, ame, né, de uma forma incondicional, como a música falava, acabe também entrando nesse processo de ferida. E assim, né, sobre essa questão de amor, às vezes a gente esquece que amor também é deixar ir, né? E que às vezes o amor também é a gente pensar na gente mesmo e amar aquela pessoa mesmo que não esteja perto dela, porque às vezes é o melhor pra gente, né? Talvez o encontro de agora não seja o encontro correto, mas o encontro de futuramente. E, nossa, essa me tocou muito porque eu já tive muito nesse lugar de estar ali disponível pra pessoa e no final a pessoa sair muito bem, e aí eu não vou ficar falando exatamente sobre isso, mas a pessoa sair bem e no final quem sai a pessoa quebrada sou eu, sabe? E aqui ela fala sobre essa ideia de que às vezes a gente, é como se a gente fosse essa mosca, esse mofo, essa coisa que procura por pessoas que são tóxicas ou pessoas que são quebradas, né? E é como se você entrasse nesse processo e aí você se quebrasse junto, e aí nem sempre dá aí um resultado que seja o esperado por você. Enfim, acho que eu tô falando muito, mas essa daqui me tocou muito e se eu não estivesse aqui gravando, provavelmente estaria chorando. Essa daqui é uma das músicas que eu provavelmente repetiria, né? Pra escutar ela, e provavelmente vou escutar ela depois que eu acabar essa gravação, porque ela é muito boa. Essa daqui nossa, é um musicão muito lindo, de verdade. Enfim, vamos para Glitch. From my defense and mechanism to hijacking all my decisions. Only thing you know is demolition. You were not included in the vision. What's it gonna take for you to listen? Why? Keep showing up uninvited. You're just a glitch. Get out of my head, get out of my fucking skin. You're just a Então, eu não entendi exatamente qual é a história que Glitch quer contar, né? Principalmente nessa sequência que ela tem passado. E eu acho que ela é meio que uma música de transição. Não acho que ela conte. Ela traz um adendo pra história, mas ela não diz exatamente pra onde é que isso está indo. Então eu acho que eu vou ter que esperar Before You Break My Heart pra poder entender exatamente o que é que tá acontecendo. Vamos lá, Before You Break My Heart. Before you break my heart, in the name of love. Eu vim procurar ver de onde é que tinha saído, né, essa Stop in the Name of Love, porque eu tava achando algo meio ABBA. Eu sabia que era de um grupo, mas não sabia qual. Aí, depois que eu pesquisei, eu vi que é uma música do The Supremes.
Então, gostei de Before You Break My Heart, mas eu ainda tô tentando entender, porque, tipo, é como se a pessoa ainda amasse, mas a outra estivesse querendo terminar. E aí talvez a pessoa que estivesse querendo terminar é essa natural disaster, tipo, a pessoa que estava ferida, ela está querendo terminar. E a pessoa que estava se ferindo, tentando ajudar a pessoa que estava ferida, ela ainda quer manter essa relação, né? Enfim, vamos ver se é isso aí. Vamos para Silent Disco. E como eu falei, né? Eu creio que depois de Unconditional, né? Depois de Midnight Cowboy, foi meio que meio que o que o álbum todo faz. A Jade, ela tá mostrando a versatilidade da voz dela em diversos tipos de músicas diferentes, né? E eu acho que ela também tá fazendo essa ode a trabalhos de artistas de outras épocas. Então, a gente tem disco aqui, a gente tem The Supremes aqui, a gente tem uma versão de rock também daqui dos anos 80. A gente tem alguns compilados de artistas e de épocas misturados no álbum, que ao mesmo tempo em que fala do passado, também traz uma perspectiva do que é a música do futuro, sabe? Enfim, acho que esse álbum é um álbum muito importante, assim, pra o que vai vir de artista e de sonoridade do futuro. Eu acho, né? Não sei. Silent Disco agora. Blowing hearts on the window at the shower. It's a love so strong, give me power. I can feel my hands in the pocket of your trousers. Oh, when you make love, I love it. A silent disco we made. Ah, and the first song that we played, and though it's everything changes. A silent disco we blaze. Get because tonight I'm your dessert, babe. Happy for your hand when it's on my face all day. When you make love to me, with the passion blow the roof off, baby. These stars are blushing. And every song that we play feels like feels like you. And always everything's changed. Então, gente, minha história de amor não teve fim, né? A pessoa quebrada continua quebrada, a pessoa que estava curando a quebrada continua com a pessoa que estava curando a quebrada, e aí tá tudo muito incerto ainda. Mas tem essa música, né? E essas lembranças que eles têm do que é que eles construíram juntos, né? E, assim, eu gostei bastante do álbum. Gostei que Silent Disco finaliza ele, porque é uma música muito... É música de fim de álbum, sabe? É como se fosse uma música de ciclo fechado. Mesmo que não feche a história que a gente tava escutando, é uma música de ciclo fechado, sabe? E eu acho que a Jade conseguiu fazer um álbum muito concreto, né? Enfim, deixa eu marcar aqui as músicas que eu mais gostei, né? Angel of My Dreams, It Girl, Fuck For Now, achei legal também, Plastic Box, Midnight Cowboy, Fantasy, Unconditional, achei legal, Self-Saboteur, Lip Service, Headache, That's Your Disaster, Glitch eu não gostei tanto, porque, né, eu fiquei confuso com ela. Before I Break My Heart eu gostei, e Silent Disco também. Acho que a música que eu menos gostei desse álbum foi Glitch mesmo. Foi a única que pra mim não adicionou nada. Mas assim, de 14 músicas, eu curti 13. E são músicas que você pode escutar em momentos diferentes e em playlists diferentes do seu dia, sabe? Eu acho que realmente o que a Jade quis fazer aqui foi ela tentar um pouquinho de tudo de sonoridade e mostrar a versatilidade que a voz dela tem e que a própria Jade tem. O que eu me questiono, assim, não é sobre o álbum. O álbum é muito bom. Existe aquela questão de que às vezes, quando se trata de premiações, eles querem consistência e aí a gente nunca sabe qual é o tipo de consistência que eles querem. Se é uma consistência vocal, se é uma consistência de sonoridade de um álbum todo completo com uma história em si, se é uma versão de um álbum completo com experimentos em músicas, mas que ainda assim tenha uma linha de gênero fixa, né? Porque assim, se for parar pra questão de gênero fixo, eu acho que esse álbum da Jade não tem. Mas eu acho que é um álbum consistente na questão de qualidade mesmo, de qualidade vocal, qualidade sonora, qualidade de produção. É um álbum muito bem feito, um álbum muito bem estruturado mesmo. E eu acho que aqui tem música pra todo tipo de gosto que a pessoa gostar mesmo, né? Pelo menos da comunidade, assim. Eu acho muito difícil que alguém escute uma música desse álbum e diga não tem música para mim nesse álbum, porque eu acho que tem música pra cada um. Gosto dessa ideia que ela fez de apresentar. Essas foram as músicas que foram carro-chefe e que vocês gostaram quando eu lancei como single. Pum! Tome que é isso que vocês queriam escutar de início de álbum. Então, o que as pessoas são viciadas de início de álbum, ela já botou logo no início. Aí deu Midnight Cowboy, ela disse, agora a partir daqui a história sou eu que conto, não é exatamente aquilo que vocês esperam de mim, a partir daquilo que eu fiz de single. Agora é aqui que sou eu que estou mostrando o que é que eu posso fazer de sonoridade, mostrando a história que eu quero contar, mostrando as habilidades vocais que eu tenho e mostrando o que é que eu queria mostrar como meu primeiro álbum, assim, meu primeiro trabalho solo. Porque se eu não me engano, da Showbiz é o primeiro trabalho solo dela. Pode ser que eu esteja errado, mas enfim.
E eu acho que ela conseguiu mostrar um trabalho de qualidade, um trabalho consistente, um trabalho bem feito. Assim, eu não tenho o que dizer de crítica para o Death Showbiz da Jade, assim. Eu acho que não tem música dispensável. Música dispensável não tem nenhuma. Tem aquela música que você fica assim confuso com o que ela quer dizer. Mas não tem música que seja dispensável só, porque eu acho que ele é muito bem amarradinho, assim. E muito bom. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do meu react. Se vocês conhecem outros fãs do Death Showbiz ou da Jade, compartilhem esse meu react com essa pessoa. Deixem aí seus comentários do que é que vocês acharam. Deixem um like também, né, que ajuda bastante, que eu gosto de ver o tanto de visualização que tá aparecendo e a quantidade de likes que tem surgido, porque mostra que vocês, além de terem assistido, se sentiram interessados naquilo que eu discuti. Enfim, um beijão pra vocês. Até o próximo react. Vê aí reação do álbum da Sophie Ellis Backstore. Eu sempre erro. E temos reação de alguns singles também que eu estou pra lançar daqui a 2 dias, talvez. Não sei. Mas é de alguns singles assim que saíram por agora. E aí talvez quando eu for liberar, talvez não estejam tão quentes assim quanto as pessoas esperam. Mas, esse canal é mais pra eu guardar histórias de reações do que exatamente pra essa questão de hype, né? Mas às vezes é interessante ver o que é que vocês acham. Deixem aí seus comentários. Enfim, um beijão. Fiquem bem. Até lá.